Bom dia, gente. Dormiram bem? Descansaram? Mais leves? Que coisa boa, fico feliz. Uma alegria poder nessa manhã. Normalmente estava conversando antes, o Padre Lúcio que acompanhava vocês no domingo de manhã, mas não conta isso para ele. Mas com a graça de Deus hoje posso estar aqui com vocês também, trazendo um pouquinho da palavra e um pouquinho da experiência daquilo que o Senhor quer fazer, continuar caminhando conosco, porque nós fomos revendo as etapas da vida até aqui, mas agora a nossa vida não termina, ela continua daqui para frente, E virão outras etapas que a gente precisa enfrentar, e a gente precisa, mais do que enfrentar, viver e viver bem essas etapas. Mas antes da gente entrar nesse clima e a gente entrar no conteúdo da nossa pregação agora, dessa manhã, fecha um pouquinho os teus olhos, te coloca por inteiro na presença de Deus e te coloca diante da presença do Espírito Santo, pedindo que Ele venha em socorro hoje, das nossas ainda, se tem alguma dúvida ainda, um pouco em socorro às nossas dúvidas, mas também venha para saborear conosco a alegria de estarmos juntos, a alegria dos passos dados, das vitórias já alcançadas, a alegria já do caminho que foi sendo trilhado e que foi sendo alcançado. Vá pedindo, Espírito Santo, vem Espírito Santo Deus, nesse domingo de manhã, nesse domingo, dia do Senhor, vem ao nosso encontro para fazer de nós homens e mulheres novos, que caminhem pelas estradas da vida, experimentando a graça de um Deus que ama, que cuida, para poder anunciar também com o coração esse amor, testemunhar com a vida, testemunhar com tudo aquilo que somos e temos também esse amor. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Sopra em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24.
Tá meio escurinho, né? Tá meio escurinho, mas é para que um pouco é proposital. Sabe por quê? Para que a gente possa ouvir a palavra e deixar com que essa palavra vá mergulhando no nosso coração cada vez mais. Lucas 24. Não tenha pressa. Devagar, que não se perturbe o vosso coração. Lembra que nós rezamos na sexta? Não esqueci. Não se perturbe o vosso coração. Muito melhor se a gente deixar essa palavra. Sabe por quê? Na missa, hoje em dia a gente tem aquele jornalzinho que as pessoas costumam participar e levar para poder celebrar a Eucaristia, né? Não deveria ter, sabia? Liturgicamente não deveria ter, porque a palavra de Deus, primeiramente que ela não é o papel, ela é aquilo que é proclamado, e ela vai surtir o efeito muito maior em nós, a partir do momento que a gente estiver com os ouvidos bem abertos para acolher essa palavra, porque a partir do nosso bom entendimento, é que ela vai cair no nosso coração, para poder depois realizar uma obra nova dentro de nós. Eu sei que algumas paróquias, algumas igrejas já não tem mais, mas por exemplo, em algumas delas eles colocam até no data show, o que também não deveria, porque por isso que se pede para se fazer uma boa formação com os leitores, se escolham pessoas que têm uma boa dicção, para que possam as pessoas entender bem aquilo que está sendo proclamado. É horrível quando a gente vai por exemplo, a igreja de Brusque, ela é maravilhosa. A igreja de Brusque, ela é linda, toda em pedra, no alto de uma montanha, mas o som lá é horrível. Para quem é de Brusque sabe. Essa semana mesmo eu estava conversando na casa de alguém, disse, vou celebrar lá a missa dos jovens dia 30 à noite, às 10 horas da noite. E ele disse, padre, mas a gente vai lá e a gente fica se perguntando o que o padre falou, porque não dá para entender o que o padre disse. Porque é muita pedra e fica ecoando o som, e a gente não consegue compreender direito. Então, a palavra, ela é proclamada para que ela possa ser entendida, compreendida a partir dos nossos ouvidos e, claro, encontrando morada no nosso coração. Então, não se preocupe muito em ler agora, até porque a tradução da nossa Bíblia é toda diferente. A minha é Jerusalém, eu estou vendo Ave Maria, estou vendo CNBB, estou vendo Pastoral, estou vendo várias outras traduções aqui. O que vai importar é o significado que essa palavra vai trazer. É bom ter a Bíblia na mão, é bom ter a Bíblia para poder viver e levar e poder também acompanhar, para poder estudar, para poder assinalar as palavras. O Padre Léo, foi no memorial, viu que a Bíblia dele estava toda arriscada, mas ele muito mais fazia isso na sua oração pessoal, na sua oração, nos seus estudos, no seu momento de preparo, do que também nesses momentos, né? Que bom que você tem a palavra hoje, pode abrir aqui junto de nós. Se alguém ainda não tem, depois passa na nossa lojinha aí, fique à vontade, já nos ajuda também, tá bom? Capítulo 24, versículo 13, seguintes. Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides pelo caminho? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignoras os fatos que nela aconteceram nesses dias? Quais? Disse-lhe eles. Responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo,
como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel, mas, com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que havia tido uma visão de anjos. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que havia tido uma visão de anjos e declararam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não ouviram. Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração, para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles, e uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e o deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Palavra da salvação. Texto conhecido nosso já, né? Os discípulos de Emaús. Texto já que a gente já rezou, quem participou do movimento de Emaús já se debruçou em cada detalhe desse texto. E só que o que queremos ressaltar diante desse texto nosso? Falava para vocês que agora fomos revendo e rezamos algumas etapas da nossa vida, porém, até agora, até a vida que nós vivemos hoje. Daqui para frente a nossa vida vai continuar. Louvado seja Deus. Queremos o céu, mas não precisa ser hoje, né, Senhor? Podemos esperar um pouquinho mais. Porque o céu que a gente quer e o céu que a gente vai experimentar não é um lugar que a gente vai, mas é também uma maneira de viver. Uma vez eu gostei muito do que o Dunga, no final de semana, dia 5 de maio, esteve aqui pregando Marial, e ele disse assim: olha, o Padre Léo, mais do que herança, deixou um legado. Não deixou herança. O Padre Léo não deixou herança nenhuma. Ele deixou um legado. E tem uma diferença muito grande. Herança são bens materiais que a gente deixa. Coisas, terra, casa, carro, poupança. Isso é herança. Agora, legado diz respeito a um jeito de viver. Legado diz respeito a uma maneira de entender a vida. Legado diz respeito a uma maneira de lutar diante das situações que vão acontecendo no nosso dia a dia. E o Padre Léo não deixou para nós herança, até porque não tem muita coisa, né? Nós temos, graças a Deus, tem bastante coisa, bastante casa, tem o nosso campo de futebol, tem o nosso memorial. Aos nossos olhos parece que é muita coisa, mas aquilo que a gente passa nos apertos para poder manter tudo isso é complicado. Por exemplo, esse ano
Não sei se até, nem sei se poderia falar, mas eu falo para vocês, mas esse ano a gente começou com mais de 70 mil de dívida. E a luta está grande aí para a gente poder cada vez mais sanar também essa que é uma preocupação nossa. Esse que é também, porque a gente, para acolher bem, a gente precisa também cuidar daquilo que é material. Porém, para além disso, a nossa fé. Para além disso, a nossa fé e a fé que nos orienta, e o Padre Léo dizia que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. A gente sabe que vão vir as investidas do encardido. A gente sabe que vão vir as investidas daqueles que não querem que a gente cumpra a nossa missão ainda, até porque, como o próprio Padre Léo dizia, é um milagre a cada dia, mas é uma luta contra o inferno todos os dias. Porque vocês acham que o encardido quer que você cure as etapas da sua vida? Você acha que o encardido quer que algum dos nossos filhos e filhas voltem para o convívio e agora se tornem testemunhas da ressurreição e de uma vida nova? Vocês acham que o encardido quer que nós todos tenhamos um novo jeito de viver e agora consigamos, diante desse caos que nós vivemos socialmente, viver com Jesus caminho e verdade e vida? Como anunciado lá já na sexta-feira? Não quer. Então ele vai tentar achar o teu calcanhar de Aquiles para tentar te derrubar. E veja se não fez isso inclusive com os apóstolos de Emaús. Vê, os discípulos de Emaús tinham convivido com Jesus, eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, eles tinham estado do seu lado diante de todo o seu sofrimento, eles tinham estado do lado dele diante de toda a sua luta. Eles viram a multiplicação dos pães com os próprios olhos, eles viram a pesca milagrosa, eles viram o amigo dele que estava morto, Lázaro, ressuscitar, eles viram paralíticos voltarem a andar, eles viram surdos voltar a ouvir, eles viram cegos voltar a ver, eles viram pessoas dominadas por espíritos impuros serem libertas, eles viram. E de repente, diante da morte de Jesus, o que aconteceu? Eles simplesmente se esconderam com medo dos judeus. Ah, mas já faz 3 dias, tu és o único que não conhece, não sabe o que aconteceu? Tu és o único forasteiro? Tu és o único? E ainda, porque daí assim, outro dia eu falando sobre esse texto, diz assim, pois é, né, ia pelo caminho e os dois, meu Deus, mas tu não sabe o que aconteceu com o rapaz lá? Pois é, ele vinha e estava aí com a gente, fazia tanta coisa, ele brincava, falava, olha, até fez alguns milagres, mas olha ali, acabou, né? Tinha alguma coisa estranha mesmo nele. E aí, além de contar aquilo que já estava acontecendo, já começa a aumentar um pouquinho mais. E aí eles foram contando para Jesus, então eles tinham na ponta da língua tudo aquilo que aconteceu. Eles tinham na ponta da língua tudo aquilo que aconteceu. Mas seus olhos estavam fechados por causa que já faz 3 dias e não aconteceu mais nada. Estavam, diz a palavra, e esse texto da tradução de Jerusalém diz que estavam com o pensamento sombrio, com os olhos sombrios. E o que significa sombrio? Sombrio está nessa penumbra aqui, estou sombrio, não consigo enxergar o padre direito, não consigo enxergar as letrinhas direito. Fizeram uma experiência forte com o ressuscitado, mas a gente não consegue enxergar direito. Por quê? Porque a experiência com o ressuscitado ainda não foi aqui, foi aqui, E sabe aquele vou e não vou? Vou e não vou? Padre Léo sempre falava que a gente só não experimenta mais milagres hoje na nossa vida, porque eu fico ali, vou e não vou. Eu creio, né? Mas como é que eu vou experimentar milagres se eu não... Porque fé é pular com os 2 pés.
E eu gosto, o padre Marcelo recordava, até achei que a frase era dele, mas não é dele. Eu procurei na internet outro dia e vi que isso aí já tinha se propagado para o mundo inteiro. Mas fé de verdade, é ver o invisível, crer no incrível e realizar o impossível. A fé de verdade faz isso com a gente. Faz isso. Faz a gente ver o invisível, crer no incrível e realizar o impossível. Gente, o que é invisível? Invisível é aquilo que a gente não consegue enxergar com os nossos próprios olhos, que um dia a terra há de comer. Segundo, o padre vai falar mais uma vez, é ver o invisível, crer no incrível e realizar o impossível. Vamos repetir junto? Então, fé é ver, crer e realizar. Ótimo, isso mesmo. Você pode até postar, quando você chegar em casa, você pode até postar nas redes sociais, que vai dar ibope, tá? Vai dar muito like, muita curtida, vai dar like. Você põe uma fotinha sua do lado de uma imagem religiosa, ou da fotinha do lado do Padre Léo, e põe essa frase, olha, você vai bombar. Hã? Pode ser do lado do Padre Ellington também, não tem problema. Aí não sei se vai bombar tanto quanto o Padre Léo, mas só fazer chapado de vermelho, ainda bem que está escuro. Ver no invisível, crer no incrível para realizar o impossível. Realizar o impossível. E aí, gente, eles estavam aí, mas só que estavam com um pensamento sombrio. Eles estavam vivendo uma certa escuridão, aquela dúvida. E de repente, veja, eles nem conseguem reconhecer Jesus que caminha com eles. Porque estão se deixando levar por esse pensamento sombrio. O sombrio, ao mesmo tempo que diz respeito à escuridão, quando a gente fala de alguma coisa sombria, por detrás a gente já vem alguma coisa que tem algo relacionado com o mal. É sombrio, é algo sombrio. É algo que tem relacionado com a escuridão, com aquilo que vem ou seja, estavam sendo dominados por algo que não vinha de Deus. E aí a fofoca, e tantas outras situações que estavam ao redor. Eles tinham experimentado tudo, e tudo até que vocês experimentaram. Mas por que o padre tem que recordar isso? Para a gente não correr o perigo de vir aqui viver esse momento todo maravilhoso, e quando voltar para casa, voltar a viver do mesmo jeito. Não dá. Não dá. Ou então a gente vai viver igual os discípulos de Emaús, voltar para casa dizendo assim, foi bom, né? Mas agora e aí? Né? E ainda falar daqui do próprio Jesus. Tadinho, ele tem uma boa vontade, né? Dizer ainda assim, ele teve boa vontade, tadinho. E aí ele vai continuar, e é engraçado que, veja, a hora, e ele faz que vai passar à frente, porque Jesus faz isso na nossa vida. Tantas vezes, quando a gente está no deserto da nossa vida, e a gente tem as dificuldades e tem as lutas, não é porque Jesus não está, é porque a gente não consegue enxergar nada mais além da nossa dor ou do nosso problema, e aí a gente não consegue enxergar o que Jesus está aí, caminhando do nosso lado, e até pedindo que você explique as Escrituras e dê para ele direcionamento. Tantas vezes ele se faz de perdoem a expressão, perdoa Jesus, mas ele se faz meio de bobo, para que a gente possa tomar consciência. E ele continua para não desistir de mim e de você, e parte o pão. Quantas vezes a gente vai na missa, vai na celebração, vai nos encontros, vai nos retiros, né? Permite que ele parta o pão, ele faz, realiza, mas quando a gente volta, lá em Joinville eu achava o máximo, né? Porque eu trabalhei lá 2 anos, Santuário Sagrado Coração de Jesus, e aí lá era uma igreja muito procurada, hoje até mais do que a catedral. O santuário lá tem um coração lindo, maravilhoso, ele fica palpitando o dia inteiro, e lá aquele coração lindo que fica palpitando o dia inteiro é o sacrário.
É o sacrário que tem lá no santuário. Só mexer aqui. Joinville, perto do estádio do JEC, na mesma rua. E lá o que acontece? Lá dava mais de 800, 900 pessoas por celebração, às vezes mil e poucas pessoas por celebração. Para ter uma ideia, no domingo existe 6 missas, só no domingo lá. Era 6h30, às 8, às 9, às 11, 9h30, às 11, às 5 e às 7. Quando não entre das 8, a das 9h30 e das 11, tinha batizado. Ou quando não, no sábado à noite ainda tinha casamento. Então só no domingo eram 6 missas para celebrar. Então tinha muita gente frequentava o santuário. E aí eles iam lá e diziam assim, terminava aquela missa, diziam, nossa padre, que missa linda, que missa bonita. Ia para o estacionamento, ô santa, é meu lugar de ir agora, porque você está atrapalhando, quando está trabalhando eu saí, eu tenho pressa para ir para almoçar, não sei o quê. Mal tinha saído da missa. Isso é um exemplo. E vê se a gente não faz isso tantas vezes. A gente vai, experimenta o ressuscitado, caminha com ele, vê os milagres que ele faz, ele até faz milagre na nossa vida, mas a gente corre o risco de, como os discípulos de Emaús, precisa gerar dentro de nós a experiência do ressuscitado, verdadeiro sentido e significado de discipulado. Discipulado. E o que significa discipulado? Se colocar no mesmo caminho do mestre, a partir de uma fé que me faz ver o invisível, crer no incrível e realizar o impossível. Ver o invisível, ver aquilo que está para além dos meus olhos, crer no incrível. Gente, o que é o incrível? É aquele que difícil, é quase como é difícil de crer que aquilo acontece. Incrível. É difícil de ver aquilo que está acontecendo. Difícil de compreender aquilo que está acontecendo. Ou então, realizar o impossível. O que é o impossível? Aquilo que dificilmente a gente vai conseguir realizar. Mas quando a gente quando a gente vai pela fé e a gente sabe que o nosso Deus é o Deus do impossível, e Ele pode realizar para além da nossa natureza humana, muitas graças, aí a gente vai ter a certeza de que esse Deus que olha por nós, Ele zela por nós, e além de zelar por nós, Ele vai, porque ama eu e você, porque nos ama, vai ser capaz de fazer e mudar tudo. 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 Mas para que isso aconteça na nossa vida, é preciso que a gente tenha fé. Vou mostrar um videozinho para vocês, por isso que eu trouxe o computador, não é para mostrar essa igreja bonita do Sagrado Coração de Jesus, lá de Cianorte. É uma missa que eu celebrei lá no encerramento do retiro. Esse pequenininho ali, ó, braço aberto, sou eu. E esse povo todo, era uma missa de encerramento de um retiro chamado Deus de Milagres, do acampamento lá em Cianorte. Aí tinha mais ou menos umas 2.000 pessoas, provavelmente. Aí eu deixei como experiência de tela. Esse povo todo que estava aqui embaixo que fez o retiro, esses de vermelhinho aqui. Cianorte é o norte do Paraná. É a cidade do Padre Lúcio. Cidade da onde o Padre Lúcio é. Mas preste atenção, é um vídeo curto. Mas o que ele quer dizer, a gente vai conversar sobre ele depois. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा गया मेन शो I hate this country. कुछ करो ना। मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका
सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। Consegue perceber a diferença? Agora sim pode acender. Acende a luz ali atrás para mim, por favor, senão não quero ninguém dormindo, gente. Isso ali. Pronto. Veja, consegue perceber a diferença? Tinha um problema. Uma árvore caiu bem no meio da rua principal, onde ligava todas as outras ruas. Qual que foi a primeira atitude? Um brigar com o outro, é culpa dele, é culpa dele, é culpa dele, é culpa dele, culpa dele, culpa dele, mas a árvore estava lá. Não é verdade? Começaram, é culpa dele, ninguém quis pôr a mão na árvore. O que eu acho mais bonito, porque tinha um líder religioso sendo ajudado por 2, 3 para passar por cima da árvore. Não foi? E não queria nem encostar na árvore, né? Como se quisesse que a pessoa botasse a mão debaixo do pé dele para ele poder pular para o outro lado. O policial estava dormindo. Que é a autoridade, que é o símbolo da autoridade civil. Estava aí, de repente, o mais improvável de todos. Ele tinha força suficiente para tirar aquela árvore? Ele tinha conhecimento suficiente para tirar essa árvore? Ele tinha liderança suficiente para tirar essa árvore, para chegar e mandar todo mundo tirar essa árvore? Autoridade suficiente? Nem tamanho, né? Tampinha, podemos dizer assim. Estava crescendo no menininho. Mas o que a atitude dele fez? E veja como o filme, o pequeno vídeo, ele é intenso. Estava um sol. Estava bonito, estava radiante, e as pessoas estavam convivendo, cada uma vivendo a sua vida, cada uma vivendo suas preocupações, sua correria, seus negócios, cada um vivendo a sua rotina, aquela confusão toda, parecia aparentemente tudo organizado. Oi? E querendo passar. Não, o problema não é meu. E aí vai resolvendo e pedindo que alguém vá resolver, casal brigando dentro do carro, e vários detalhes que a gente foi vendo nesse pequeno vídeo. E aí de repente, veio a tempestade, veio a trovoada, e a árvore continua lá. Aquele menininho que não tinha nada a ver com a história, que simplesmente, ele não disse uma palavra, né? Ele não disse uma palavra, ele chegou lá e começou a empurrar aquela árvore, porque ele via o quanto estava incomodando o coração, as pessoas, e quanto estava incomodando a própria comunidade naquele momento. E aí até os outros no primeiro momento acham que é uma brincadeira, veja, e os outros vêm brincar com ele, mas ele não para brincar com os outros, ele fica feliz que os outros vieram, mesmo que os outros achem que é uma brincadeira no começo, mas eles estão ali junto, um jogando água no outro e tentando empurrar aquela árvore. Aí de repente, vendo o gesto das crianças, que os adultos começam a fazer? E aí, gente, veja, termina o vídeo eles carregando a árvore. Foi fácil carregar a árvore? Deu para ver a expressão deles, né? Tinha que fazer força. E depois que tiraram a árvore, como é que eles começaram a sair? Aqueles que não se conversavam e nem se conheciam, cumprimentando um ao outro, falando um com o outro, podendo ter próximo um ao outro, se conhecendo um pouco mais, olhando um ao outro com olhos diferentes, não mais com os olhos sombrios. E aí, veja, a primeiro momento, os outros não viram, mas o menininho viu o invisível aí. Não viu? Porque ele tinha uma árvore ali na frente, ele era pequeno.
Mas ele sabia que aquela árvore lá, não ia, por maior que fosse, ela não podia impedir a vida dele nem das pessoas de seguir adiante. Segundo, ele creu no incrível, porque era incrível que aquele menino ia conseguir movimentar o povo todo para, se ele começasse a chamar todas as pessoas, vamos lá ajudar, mas talvez as pessoas nem iriam. Deixa larga a mão de ser bobo, moleque. Você não vai conseguir nunca. Para, moleque, isso aí não é serviço nosso. Para, moleque. Vai brincar, vai. Talvez teria sido ignorado. Mas ele creu. E por último, realizaram o que aparentemente era impossível. Está vendo que um milagre acontece na simplicidade da nossa vida? Um milagre não é mágica. Milagre não é mágica. Milagre é força de vontade. Milagre é comprometimento com o nosso segmento, Milagre é comprometimento com a nossa vida. Milagre é comprometimento com a nossa fé. Milagre é comprometimento com um discipular, com um segmento com Jesus. Milagre é dar passos numa única direção. Gente, eu tenho que partilhar com vocês, e a gente, para perceber que a gente precisa viver eu tenho falado em poucos lugares, porque eu não gosto muito a gente tem que relatar as maravilhas do Senhor, mas quando a gente fala, quando envolve a gente corre o risco de querer, de dizer, não, porque foi fulano de tal, mas não é, pelo amor de Deus, até porque não é esse o meu interesse. Mas veja, na missa de primeiro de ano, desse ano, eu participei de um evento chamado Jesus no Litoral, lá em Barra Velha. Lá em Barra Velha. Aí o que aconteceu? Lá, o que é o evento Jesus no Litoral? Alguns jovens da Renovação Carismática Católica, do Ministério Jovem, eles se reúnem no estado inteiro para ir para o litoral e evangelizar na área mais alta do... Pronto, estão baixando. Aí, eles reúnem jovens do do estado inteiro para poder realizar essa missão, e essa missão na praia. Aí, bem naquela época, mais que ferve de gente na praia, que é entre Natal e Ano Novo. Eles começou no dia 26 de dezembro até o dia 2 de janeiro, na praia. E engraçado porque a gente ia visitando os guarda-sóis, ia na praia mesmo. O pessoal lá, todo mundo de biquíni, com bebida, com um monte de coisa, e os nossos jovens lá, camiseta de Jesus no litoral, caminhando para falar do amor de Deus, o amor de Jesus na praia. E aí eles foram vivendo essa semana inteira, e com muita oração, com muita bênção, eles não vão para a praia. Para ter uma ideia, tem gente que nunca, dos jovens que moram no norte do nosso estado, no oeste do nosso estado, nunca viram o mar pela primeira vez, e nem tomar banho eles puderam, porque eles foram lá com o compromisso da missão. Foi bonito, é sacrifício. Mais de 200 jovens reunidos lá, com formação, com tudo, e já acontece em alguns estados do nosso país. Eu sei que começou no Paraná e faz um tempo já. Aqui em Santa Catarina está quase, acho que estava na 9ª edição já. E eu tenho participado nas últimas 4, eu participei em todas. Fiz questão de estar com eles lá. E lá o que acontece? Vão visitando, e aí tem à noite, sempre tem um compromisso, ou uma adoração, ou missa, ou show. Ou então, no ano passado, eu brinco assim, me senti como a Ivete, porque eu celebrei em cima de um trio elétrico do lado da praia, assim, ó, contemplando a praia. Pensa na beleza, né, gente? Me senti conduzindo um trio de carnaval. Mas foi bonito, porque ver aquele povo todo na praia, ali contemplando aquele mar lindo, maravilhoso, e celebrando a Eucaristia. Esse ano não foi na praia, foi dentro da igreja. O Padre Vicente celebrou na praia. A missa que eu celebrei foi dentro da igreja. Mas eu estava
faz uns 3 anos já que eu não consigo tirar férias mesmo. E confesso que eu estou um pouco cansado, até mentalmente cansado. Às vezes difícil, quando a gente começa a trocar um pouco as palavras, é porque o cansaço tem pego já. E esse ano eu consegui pelo menos tirar 5 dias com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu cunhado e a minha sobrinha. Meu pai já é falecido e nós fomos para a praia. Mas assim, eu saí daqui no dia 25, no dia 26 eu já fui para o Jesus no Litoral, deixei eles lá na praia, fui dia 26 para o Jesus no Litoral e eles ficaram lá. Voltei no dia 28 à tarde e no dia 31 voltei para lá para celebrar. Então eu nem fiquei, né, praticamente com eles, para descansar nem nada. Fiquei para dizer que eu estava presente mesmo. E lá no evento, o que aconteceu? Daí eu voltei para passar o Réveillon com eles, que fazia muito tempo que eu não passava o Réveillon com a minha mãe e com a minha irmã, mas de dizer assim, 20 anos atrás que eu passei o último Réveillon com eles. De muito tempo. Às vezes eu passava o Natal, mas depois com o padre, como frato, como religioso, como seminarista, dificilmente eu conseguia estar com eles. Então eu fiz questão de vir. E nós estávamos lá na praia para querer ver os fogos. E aí eu dizia assim para o Senhor: Senhor, o que tu queres que eu viva esse ano? Porque eu estava ali com eles, mas a minha cabeça estava lá nos jovens, no Jesus Litoral. E eu olhava para Betânia, olhava para a minha missão e disse assim: Senhor, o que tu queres que eu viva esse ano? E eu disse assim: eu quero que tu vivas um ano do Espírito. Eu disse: mas Senhor, nós acabamos de viver o ano do Espírito como Betânia. Eu disse assim: mas não quero que Betânia viva, eu quero que você viva. Eu disse: opa, então tá bom, Senhor, é isso que eu vou viver. E não falei nada para ninguém, fiquei ali. Vimos na praia que a gente estava, não tinha fogos, né? Só tinha nas vizinhas, mas a gente ficou olhando os fogos que tinha, dava para ver Balneário Camboriú, dava para ver ali Itapema, meia praia, dava para ver ali os arredores. Então, a praia de Perequê, aqui na próxima nossa, perto de Porto Belo, uma praia de Porto Belo. E a gente começou a ver, e de repente, daí logo que a gente subiu, engraçado, né? A gente subiu, não deu 10 minutos que a gente subiu que passaram os fogos, aquele onde estava todo mundo se cumprimentando, se desejando feliz ano novo, estavam lá desejando votos e votos de felicidade. Não deu 10 minutos, começou briga. Daí nós estávamos no apartamento, na sacada do apartamento, via o povo passando, e o povo se empurrando, o povo fazendo. Não deu 10 minutos, deu briga. Eu disse: opa, tem alguma coisa aí. Eu disse: mas que felicidade é essa? Que a gente deseja agora tudo de bom, e de repente em 10 minutos está se pegando no soco. Será que não é a mesma experiência daqueles discípulos de Emaús? Só que não viveram essa fé, e essa fé concreta. E aí voltei e disse assim: então tá bom, mas amanhã daí eu fiquei com ele. No outro dia de manhã eles voltaram aqui para Botuverá, minha cidade são 50 minutos daqui, e eu fui lá para Barra Velha para celebrar a missa do dia 1º do ano lá. Cheguei lá, na porta da igreja, cumprimentei os missionários. Eles têm um carinho especial por mim, porque eu sempre estou no meio deles, e eu tenho por eles. E aí eles me cumprimentei, os missionários. Logo que cheguei, encontrei um diácono lá. Ele falou assim para mim: padre, o senhor olha para mim, o senhor acha que eu tenho 80 anos? Mais de 80 anos? Eu disse: não, não parece, realmente não parecia. Padre, parece que eu estou enfrentando um câncer? Ele falou, eu falei para ele: não parece. Pois é, padre, eu agora não lembro quantos anos ele falou, há tanto tempo estou enfrentando. O médico já falou que não entende porque, como é que eu estou de pé ainda, mas eu estou aqui. E ele todo paramentadinho, certinho, pronto para entrar. Aí ele estendeu a mão para mim e disse assim: padre, o senhor reza por mim? Eu disse: eu rezo. Rezo sim, vou rezar para o senhor nessa missa. E eu comecei a cumprimentar os missionários, vim em filinha e continuei cumprimentando os missionários, continuei. Aí tiveram mais padres celebrando comigo, e começou a celebração. Enquanto eu estava na posição de entrada, eu olhei lá para frente e eu não tinha me dado conta ainda. Na noite anterior, o Espírito Santo pediu para eu viver do Espírito. E na procissão de entrada eu olho aquele ícone bonito lá na frente, Paróquia Divino Espírito Santo. Na primeira missa desse ano, Jesus lá no meio, na mesma imagem que eu tive em sexta-feira aqui, que o Senhor Espírito Santo nos deu, Jesus se colocando no meio,
com Nossa Senhora, os apóstolos, de repente dizendo: a paz esteja convosco. Ele me deu essa, e eu olhei e disse assim: não acredito. Disse assim: olha o que o Espírito Santo faz com a gente. Eu não tinha me dado conta. Eu disse: vamos lá. Partilhei, começamos a celebração, invoquei o Espírito Santo, e aí começaram a dizer: padre, não pode ser uma missa muito demorada, porque o povo da comunidade vai vir para cá e é missa de primeiro do ano aqui. Então tá bom, você fica tranquilo, falei para eles, que a gente vai celebrar. Aí fiz a invocação do Espírito Santo, vivemos o ato penitencial, fomos para as leituras, e eu partilhei essa questão do Réveillon, da briga, né? E eu disse assim: o que o Espírito Santo quer de nós? Porque nós já estamos cansados de pessoas que revelam o pior para nós e que desistem de seguir Jesus por causa dos problemas ou por causa de uma outra situação que não corresponde àquilo que eu quero. Enquanto a gente não olhar para tirar a árvore do lugar, olhando para o bem-estar de todos os irmãos e não só o nosso, a gente não vai seguir Jesus, experimentar a felicidade verdadeira. Aí eu dizia assim para eles: porque o que o nosso coração realmente tem sede, é realmente, falava isso no casamento ontem à noite, amar e ser amado. Nós nunca tivemos uma sociedade, como falava na sexta-feira aqui para vocês, uma sociedade tão carente como nós temos hoje. Porque nos falta relações de disponibilidade, na gratuidade. Ninguém mais faz nada gratuito. Ninguém mais estende a mão na gratuidade. E se estende a mão na gratuidade, nem é gratuito, porque diz assim: olha, está vendo que eu fiz isso por você? A partir do momento que você pede um reconhecimento disso, já não é mais gratuito, você está pedindo reconhecimento em troca. Amor é sempre gratuito. Amor é sempre gratuito. Mesmo se você der um presente para alguém dizendo que o ama e espera um muito obrigado em troca, ou pior ainda, espera dizer: eu te amo também. Meu filho, não é amor, é egoísmo. Eu estou usando da pessoa para me amar. Amor é sempre gratuito. Sempre. Sempre gratuito. Eu falo, se o outro responder, louvado seja Deus. Agora, se o outro não responder, louvado seja Deus, porque o que importa é que eu estou entregando de mim para ele ou para ela. Estou entregando de mim para ele ou para ela. E eu falava e eu dizia assim: o que a gente precisa é pedir o batismo do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que realmente tira o sombrio dos nossos olhos e nos abre os olhos para contemplar Jesus vivo e ressuscitado no meio de nós. E é o Espírito Santo que é o hóspede doce da alma, o nosso advogado, que faz com que a gente não só compreenda, mas siga firme esse caminho. Então eu quero pedir que os missionários fiquem de pé agora e circulem todo o nosso povo nessa igreja, e impõem as mãos sobre esse povo clamando o Espírito Santo. Gente, os missionários circularam a igreja inteira, impuseram as mãos sobre aquele povo e começaram: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Não, começamos a cantar e começamos a pedir que os padres viessem comigo, impusessem as mãos também, e começamos a clamar durante a homilia. De repente um menino na minha frente chorando vira para mim: padre, eu disse assim, depois ele veio partilhar que nunca tinha acontecido com aquilo, ele chorando dizia assim: padre, tem alguém aqui dentro que está sendo curado pelo câncer. Eu respirei, só agradeça, meu filho, só agradeça. Vamos, gente, vamos clamar o Espírito Santo, vamos clamar o Espírito Santo. Padre, tem alguém aqui que não podia engravidar e está com uma nova vida dentro dela. Vamos continuar clamando o Espírito Santo. Eu não falei nada disso. Vamos continuar clamando. Eu fico arrepiado. Vamos continuar clamando o Espírito Santo. De repente veio outra menina no meu ouvido: padre, tem mais alguém, tem uma pessoa que está sendo curada no câncer em tal lugar. Acho que, se não me engano, ela falou o baço. E o médico não estava conseguindo achar, e agora em lágrimas. E foram vindo vários testemunhos. De repente uma menina: padre, tem alguém que está se sentindo muito, muito sozinha, abandonada, e está precisando muito de um abraço, está ao ponto de perder a própria vida, de tirar a própria vida. A única coisa que eu falei foi o seguinte: gente, tem alguém aqui hoje que está assim, que está quase pronto para tirar a vida e veio aqui para essa celebração, e você quer muito um abraço. Fique de pé, porque um missionário vai até o encontro. Gente, não era uma,
acho mais de 5 que eu contei, dentro daquela igreja. E eu disse assim, você que também, talvez nem tinha pensado em ter essa, mas que deseja muito hoje um abraço, para poder completar aquilo que está faltando no teu coração, se levante hoje. E foram se levantando uns 2, 3 mais, você ainda está tímido, e realmente a palavra que me vinha era resistência. Ele diz, você está ainda resistindo, você ainda está resistindo à ação do Espírito Santo, não resista mais, porque o Senhor quer fazer uma vida nova em você. Aí foram se levantando, aí eu olhei para o lado, o padre falou, já manda todo mundo levantar, e manda os missionários abraçar todo mundo. Eu disse, então você que está com vergonha, então levante todo mundo agora, missionários, vamos abraçar esse povo, porque esse povo está com vergonha e não quer ser abraçado. E aí eles foram, aquela choradeira, missa inteira, choradeira. E de repente fomos para o ofertório, fomos rezamos o creio, fomos para o ofertório, fomos para a comunhão, e na comunhão, terminou a comunhão, terminei a missa, dei a bênção final, eu não encontrei, nunca mais vi o diácono na minha vida, não vi mais, não sei, se eu encontrar ele na rua, não sei quem que ele é. Eu lembro que, porque naquele dia eu disse que ia rezar, eu rezei, aí eu estava caminhando, de repente estava saindo, veio uma avó com uma criança no colo, chorando, e disse assim, padre, esse aqui é o menininho que pediu colo. Eu disse, que legal, parabéns, Deus abençoe, né? Fiz uma oração sobre o menino, e meio querendo já ir embora, falei, que legal, que beleza, que gracinha, brinquei um pouquinho com o menino e fui. Chego lá no QG dos missionários, a menina chegou para mim assim, padre, eu preciso falar com o senhor. Eu disse, ixi, deu problema. Eu disse, ai, mas não falei nada, né, fiquei, então tá bom, mas me diga, minha filha, mas padre, eu preciso falar porque foi na missa do senhor. Eu disse, o que aconteceu? Chamei ela para o canto e disse, padre, enquanto nós estávamos terminando de rezar, pedindo o Espírito Santo, eu estava saindo, voltando para o meu lugar, e de repente eu passei do lado de uma senhora que estava com o menino no colo, e o menininho estendeu as mãos para mim e pediu o colo, e eu disse, você quer colo? Ele falou, eu quero, e começou a falar comigo, padre, o menininho tinha microcefalia, ele já tinha 3 anos, e o médico falou que a única coisa que ele não ia fazer era falar. E ele pediu um abraço para a missionária, a avó chorava, e aí chegou outra missionária, você está falando do caso daquele menino, foi você que pegou o menino no colo, né? Pois é, quando você pegou o menino no colo, eu vi uma força, uma luz muito forte, sair de você e entrar no menininho. Gente, está vendo o que a fé faz com a gente? Vê se não é o mesmo caso dessa árvore. Os problemas estão aí, as situações estão, não é porque foi o padre na missa do padre Ellington, que foi na missa, ou porque foi na missa que a gente estava lá, mas porque as pessoas que estavam lá se abriram para a ação do Espírito Santo, e aqueles missionários estavam lá fazendo e dando as mãos para o bem daquele povo, numa época em que a maioria só quer saber de festa e bagunça. Veja, isso pode acontecer na minha casa e pode acontecer na casa de cada uma de vocês. Não aconteceu na época de Jesus, aconteceu agora, há poucos dias, no começo no Réveillon. No Réveillon. Veja, não sejam como os discípulos de Emaús. Ou melhor, não sejam como no início dos discípulos de Emaús, que conhecem a palavra, que sabem o que ele pode fazer, que tudo mais, mas que realmente, tá bom, ele tinha boa intenção, né? Você é o único que não sabe o que aconteceu? E de repente, porque quando a gente encontra Jesus, verdadeiramente, as escamas dos nossos olhos caem. E aí a gente quer anunciar esse amor, essa vontade, as maravilhas que ele faz conosco, para todos aqueles que estão à nossa volta, sem medo e sem vergonha. Diz que os discípulos, quando eles estavam no começo, antes de Jesus vir para o cenáculo, eles estavam escondidos por medo dos apóstolos, guardados. E depois que eles foram em missão, eles não tinham mais medo de ninguém. Eu lembro que Pedro estava diante depois que ele fez aquele milagre, que ele diz assim, todo mundo conhece, porque a frase nós ouvimos tantas vezes, né? Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou, levanta-te e anda. E aí,
os sacerdotes queriam matar ele, Pedro e Filipe naquela hora, como mataram a Jesus. Mas eles foram lá na sinagoga e disseram assim, antes de respeitar a lei de vocês, tem que se respeitar a lei de Deus. Então, eu me alegro se for morto da mesma forma que o meu mestre morreu. E aí eles não mais se escondiam, mas davam a cara a tapa em nome de Jesus. Não mais se escondiam, mas davam a cara a tapa. Entende o que é significar, o que é discipulado? E veja, daqui você, até agora, viveu e graças a Deus, Deus te trouxe para Betânia para você curar as etapas da vida que ficaram machucadas até hoje, mas Ele quer que você viva hoje, daqui para frente, como um discípulo de Emaús, que depois que descobre os olhos de Jesus, que tem os olhos abertos pelo próprio Jesus, tem a coragem de mesmo caminhar veja, e um detalhe que o padre não falou ainda, depois que eles partiram, e já estava no final da tarde quando eles chegaram. Imagina, um judeu não come rapidinho. Aqui em Betânia a gente leva mais ou menos meia hora de uma refeição, um judeu leva bem mais. Então já era noite adentro, e logo que eles perceberam que era Jesus, Jesus se tornou invisível aos seus olhos, e eles naquele mesmo instante saem de volta até Jerusalém, de Emaús para Jerusalém, mesmo no escuro, com o mesmo perigo de ladrões, mesmo com perigo de salteadores, mesmo com perigo de animais selvagens que existem naquela região. Mas eles não têm mais medo, porque eles têm que voltar, e eles voltaram felizes, e encontraram os discípulos reunidos e proclamaram lá a ressurreição. Meus irmãos, minhas irmãs, ver o invisível, crer no incrível, para realizar o impossível, porque o nosso Deus é Deus do impossível, e que não desiste de ninguém, nem daquele menino que tinha microcefalia, nem daquele diácono com câncer, nem daquela que estava quase perdendo a vida e só queria um abraço. Ninguém, nem de você, diante de tantas coisas que você já superou e já enfrentou. Não existe nada no mundo que tenha sido feito ou deixado de fazer que o amor do Senhor não possa transformar. Por isso que a ressurreição vem trazer para mim e para você a verdade de um Deus que venceu o mundo e que diz para nós: eis que faço nova todas as coisas. Eu tenho mais um videozinho, e assim para a gente já caminhar para o nosso encerramento. Ele é em espanhol, mas tem a legenda, só que você vai entender o significado, você vai entender o significado do que eu quero dizer, você vai entender o significado do que é viver realmente como ressuscitado, como o que é viver realmente como alguém que não desistiu da vida. Apaga a luz lá para mim aqui, Elvis. Alguém que não desistiu da vida. Presta atenção nesse menino aqui. La guitarra especial para mí. Estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con él, un juguete pues al principio, pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a oír un día como música. I hear the Lord. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Yo soy Tony Meléndez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomida, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo, y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban, dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies.
pies. Y yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo 2 hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos daron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a su niño. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían porque ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo hallé a alguien. Mi honey es lindísima, se llama Lynn. Para mí es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar 2 niños porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó de chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo pude dejar como se fina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero afinar la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer, me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios yo soy entero. Eres mi Dios y en ti confiaré. Mi amor por ti. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. We fill the day with love. Today is like no other day before. Even more, you and I will never be the same. Tony, you are truly a courageous young man. You are giving hope to all us. My wish to you is to continue of giving this hope to all the people. Dios siempre está en mi vida. Y en ese momento es como si Él me dijo a mí, Tony, tenés que ir a trabajar, tenés que cantar, tenés que ayudar, tenés que ser mis pies, tal vez mis manos. Y empecé a viajar y cantar, a hablarle ahora a los jóvenes del mundo. Yo veo a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo. Y dicen, no puedo. Sí pueden. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Y yo siempre digo esto. Yo veo la mano, una mano. Y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro. Por favor, no me digan que no pueden. No me digan que no pueden, porque ustedes pueden hacer mucho más. Solo levántense y digan, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Tienen un mundo que solo está esperando las manos de usted decir sí. Consegue compreender
que depende muito da resposta que a gente dá? Quantas desculpas a gente já tem dado, né? O que é um milagre para ele? Quando ele vê alguém com braços. E para nós é tão comum ter braços, né? Ele é um milagre. Porque ele decidiu ser um milagre. Você pode, é só dizer eu quero, é só dizer eu vou conseguir, é só não deixar de lutar. Gente, ele toca melhor com os pés do que eu com a mão. Ele toca melhor com os pés do que eu com a mão. E quantas desculpas a gente já deu para não um exemplo só, para não nem tentar pegar um instrumento na mão. Tá vendo? Nunca é tarde e nunca será tarde. Gente, o Espírito Santo quer fazer maravilhas no seu coração. Como fez na vida do Tony, como fez na vida daquele menino, como fez na vida desse povo que eu encontrei lá em Barra Velha, como fez e continua a fazer no nosso meio. As etapas da sua vida daqui para frente, elas têm que ser agora vividas na força do Espírito Santo. Porque você muito mais vai fazer. Mais do que fazer, você vai ser alguém feliz, você vai ser alguém realizado, você vai ser um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula do Senhor, fazendo a diferença nesse mundo, como verdadeiro ressuscitado, não para falar somente das coisas de Deus, mas para traduzir com a vida aquilo que Deus pode fazer em nós, e já tem feito, e continuará fazendo. Deus abençoe muito, 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 muito a vida de cada uma de vocês. E vamos em homenagem ao Tony, em homenagem ao nosso Deus, louvar a Deus pelos milagres que Ele realiza no nosso meio, num gesto simples, sem dizer uma palavra. Como é que é? Ele diz assim, quando vê alguém com umas mãos, ergue suas mãos, então vamos, ó. Olha que gesto bonito para agradecer a Deus os milagres que você e eu somos. Então não se sinta daqui para frente, e daqui para frente toda a sua vida, não se olhe mais como derrotado, como alguém que não pode, como alguém que não tem, que está sozinho, que está abandonado, que foi deixado. Não, você tem um Deus que você pode confiar, que confia em você, que confia em nós. Você tem o ressuscitado que está junto de você, você tem a força do Espírito que te conduz, você tem a força desse Deus que nos orienta, você tem a força desse Deus que não desiste, você tem a fé que te faz ver o invisível, crer no incrível e alcançar o impossível, fazer, acontecer o impossível. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom?